Casa cheia, isso é muito bom, corações aquecidos. Sintam-se todos abraçados em seus corações. Hoje nós vamos falar sobre um tema que literalmente nos envolve. Energias. Eu costumo levar bem a sério essa frase que diz assim: somos uma usina de energia que ainda não despertou. De acordo com a nossa conversa dessa noite, cada um vai tirando a sua conclusão, mas que nós possamos sentir realmente que tudo é energia, tudo é frequência. Vamos lá. Vamos com algumas definições então nos processos energéticos. Energias. Emanações de energias semimateriais. Por que a gente pode entender como semimateriais? Nós podemos verificar que ouvimos numa frequência, enxergamos numa frequência, rádio AM é numa frequência, rádio FM numa frequência, ou seja, existem muitas e muitas situações diferentes que nós estamos imersos. Agora mesmo, imaginem só, imagine se nós conseguíssemos enxergar todas as frequências que estão próximas a nós. Televisão, radioamador, polícia, satélite, celular. Aliás, se conseguíssemos enxergar, não enxergaríamos nada, porque são tantas frequências que nós estamos envolvidos que ficaria difícil enxergar com os olhos físicos. Então, quando a gente fala de energias, são emanações ou frequências semimateriais, a gente está se referindo a frequências que normalmente com os três sentidos, com os sentidos normais da altura, largura, né? Nós não conseguimos captar conscientemente. Nós recebemos e transmitimos energias da natureza o tempo todo. Quando nós estamos nos lugares, nas situações diferentes, nós estamos recebendo e transmitindo constantemente essas energias. Também recebemos do Sol. Aliás, o Sol é um dos astros aqui do nosso sistema, onde espíritos, né? Isso a gente já constatou através do estudo, são onde emanações de espíritos elevados mandam energias, emitem energias para todos os planetas, inclusive o planeta Terra. O ar também, a maioria das pessoas tem como convenção, através da escola, que é oxigênio, hidrogênio, gases nobres, a gente absorve somente esse tipo de material físico. Na verdade, a gente sabe que muitas outras energias também são absorvidas através do ar. A Terra também. Se nós notarmos, nós estamos em vários polos, conectados em vários polos. E nós vamos conversar melhor sobre isso. Mas concluindo através desse slide, que nós estamos trocando energia o tempo todo com o todo que nos envolve. Uma definição: elas são derivadas ou absorvidas de atividades do pensamento, marquem bem essa palavra, ou fenômenos vibratórios, luz solar, direcionamento mental e natureza. Portanto, os pensamentos, como a gente vai ver, realmente influenciam em tudo e em todos mais do que possamos imaginar. E o grande lance é que nesse momento da humanidade, nós estamos descobrindo isso. Nós estamos conseguindo direcionar essa energia maravilhosa dos pensamentos, deixarmos de ser seres que eram automáticos, automatizados, e sim direcionar pensamentos e ações por consequência. O perispírito. Não podemos falar de energia, principalmente sem falar desse corpo sutil, semimaterial, que é conhecido como o corpo que envolve os outros, né? Peri do grego, em torno de. Quando a gente visualiza, quando temos a capacidade de enxergar através da vidência, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso,
aquela forma do vovô, da vovó, do tio, do amigo ou outras formas não bonitas que existem por aí, essa capacidade, na verdade, é uma consequência de um aparelho que consegue sintonizar, não os olhos físicos, mas de um aparelho que consegue sintonizar com frequências semimateriais. E aquele corpo que é muito parecido, ou na verdade, o corpo físico, o nosso corpo físico, é a cópia exata desse corpo que chamamos de perispiritual, o corpo dos espíritos. Existem vários sinônimos para ele. Mas então, quando nós enxergamos as pessoas que têm a vidência, a mediunidade, enxergam esses irmãos no plano astral, no plano semimaterial, eles estão enxergando exatamente esse corpo, o corpo perispiritual. Até aqui está bom, a gente vai conversar mais um pouquinho. Ele também é chamado de organizador biológico. Por que ele é chamado com esse nome? No mundo espiritual, através das nossas programações e do que nós fomos em vidas anteriores, nós muitas vezes temos a oportunidade de moldar, né? de solicitar o que nós vamos ser na próxima encarnação. E de acordo com as energias que nós geramos na vida anterior e em todas as outras vidas, nós criamos um molde. E quando reencarnamos, através de bilhões e bilhões de espermatozoides, qual é o espermatozoide que é atraído pelo óvulo? Exatamente aquele que energeticamente é compatível com as necessidades que nós precisamos para o nosso próximo corpo. E quem molda isso? Isso é uma outra palestra, mas quem molda isso? Quem atrai aquele DNA específico daquele espermatozoide? O espírito que se conecta ao óvulo da mãe meses, às vezes anos antes, e energeticamente o envolve, dando características de quem ele era em vidas anteriores. No momento da concepção, energeticamente ele já está formado. E ele vai atrair quem? Aquele espermatozoide que vai formar um novo corpo com as características necessárias. Então, bilhões e bilhões de espermatozoides que viriam, quem que vai fecundar? O mais forte, o mais inteligente, o mais esperto? O mais bonito? A mais bonita? Não. Aquele que energeticamente é compatível para formar um novo corpo, às vezes com as suas dificuldades, com as suas doenças, com os seus problemas. Por quê? Para sofrer? Não, certamente, nós não viemos para cá para sofrer. Para que ele tenha oportunidade de passar energeticamente por tudo aquilo que programou. Ou seja, reequilibrar as energias que ele mesmo gerou em vidas anteriores. Vejam, meus irmãos, tudo é muito perfeito. Tudo é muito perfeito. Então ele também é chamado de a forma, ou a forma, que vai acabar moldando o próximo corpo físico quando retornarmos à Terra. Corpo dos espíritos, né? Para a gente poder entender melhor esse mecanismo, vamos agora analisar o complexo humano. Nós temos o corpo físico, né? Todo mundo conhece? Todo mundo conhece o corpo físico? Muito pouco, né? A medicina, né? O cérebro mesmo, muito pouco a gente conhece. E olha só, nós já estamos querendo, tem estudos que já estão no átmico, no búdico, lá no 8º, 9º, 10º corpo. André Luiz, né? As obras de André Luiz, que é toda embasada, nós vamos trabalhar com 4 corpos. Vamos falar hoje desses 4 corpos. Primeiro o físico, que é esse que nós, entre aspas, conhecemos. O duplo etérico, que é um corpo onde nós muito temos a descobrir ainda, a literatura, as informações espirituais ainda estão na ponta do iceberg, muita coisa nós vamos saber, mas a didática, a literatura nos diz que esse corpo é um corpo basicamente energético. Ele é formado de fluido universal, cósmico universal, ou seja, ele é o quantum de energia para a qual nós viemos nesta vida utilizar. Ele é conhecido também como um corpo energético. Algumas literaturas dizem que ele é o corpo que liga o corpo físico, ou a cola, usam essa expressão.
o corpo físico ao corpo perispiritual. Enfim, na verdade, estudando um pouquinho mais, a gente nota que ele é uma conexão maravilhosa entre os campos de força ou chakras, como outras doutrinas utilizam, na ligação de comunicação entre os vários corpos. Porque, na verdade, nós vamos falar hoje de 4 corpos. Quem chegou hoje aqui pensando, eu só tenho o corpo físico, com o tempo, né, vamos acabar descobrindo que, na verdade, o corpo físico é o corpo mais próximo à energia densa da Terra. Os outros corpos é que estão em outros níveis. Então, o corpo duplo etérico basicamente tem esta função, que é o nosso campo de energia. É visualizado pelos videntes como um fantasminha. Ele não tem a mesma forma do perispiritual e a mesma forma do físico. Na verdade, ele sobrepõe energeticamente. Algumas pessoas confundem ele com a aura, que na verdade é um corpo de energia, emite cor, emite também odor no mundo espiritual. Então, na verdade, ele tem esse aspecto fantasmagórico, quando alguns médiuns conseguem enxergar esse corpo em específico. Depois nós temos o corpo perispiritual, que é conhecido como o corpo dos espíritos. Notem, eu guardei a mesma foto, a mesma imagem, para nós lembrarmos e entendermos que o nosso corpo físico, este corpo que estamos vestindo, é a cópia exata do nosso corpo perispiritual. Ou seja, cada átomo, cada molécula que nós temos no corpo perispiritual, nós temos o correspondente no corpo físico. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, as doenças vêm da alma, as doenças vêm do espírito. E realmente, as doenças começam vibrando, como a gente vai concluir hoje até o final dessa exposição, nos corpos mais sutis, os corpos que pensam, que é o nosso corpo mental. Rebaixam até os outros corpos, chegando ao corpo físico. E ali, ele entra em contato com a parte física das doenças. Depois nós temos aqui o quarto, que seria o corpo mental, ou o pessoal podemos chamar de espírito ou alma. Notem que eu não coloquei forma humanoide nesse corpo, com um objetivo. Porque nesse estado vibratório, nesse estado de frequência desse corpo, ele já não tem mais a forma humana. Mas o mais interessante, onde é que nós pensamos? Por exemplo, eu estou pensando o que eu vou falar agora. Essa frequência está sendo gerada, rebaixada ao corpo perispiritual, ao corpo duplo etérico e chegando ao corpo físico, que podemos chamar do que está reproduzindo aquilo que eu pensei. É bem estranho ouvir isso, porque, acreditem, nós pensamos, nós escolhemos, nós deduzimos, não no cérebro físico. Nós deduzimos no corpo chamado corpo mental, que faz parte desse módulo aqui. Então, quando nós estamos buscando uma decisão, uma opinião pessoal, nós estamos passando todo esse caminho e buscando nos bilhões e bilhões de informações que estão ali armazenadas. E de onde estão essas informações? É tudo aquilo que acumulamos em várias vidas. Várias vidas. Como isso funciona? A cada encarnação, nós absorvemos informação. Nós fazemos coisas boas, fazemos coisas não boas, estamos gerando frequência e essas frequências estão sendo armazenadas num departamento que podemos usar analogicamente como um pendrive. Então, nós temos o nosso corpo físico ligado a um pendrive e essas informações estão sendo gravadas todas naquele local. Coisas boas, vamos viajar numa página boa, daqui a pouco vamos para uma página ruim, cheia de vírus, vai alterar essas informações e assim vamos acumulando fotos, situações, momentos da nossa vida naquele departamento. Num determinado momento, chegou o momento de desencarnarmos. O corpo físico volta
a ser reciclado, volta à natureza, e todas as informações desta vida e de vidas anteriores vão para um outro departamento, que é o mundo astral. E ali ficam gravadas todas essas informações, passamos um estágio, às vezes por muito tempo no mundo espiritual, e novamente retornamos. Chegamos com uma máquina nova, apropriada para todas as informações que nós temos gravadas, colocamos no nosso pendrive e voltamos a programar na nossa vida, através dos nossos atos. A história boa disso tudo, nós estamos sempre melhorando. Nunca piorando. Então, a cada vida, a cada encarnação, nós estamos preenchendo esse HD universal, esse campo mental universal, com informações. Por isso que, se vocês analisarem, há 10 anos atrás, como é que vocês eram? Como é que nós éramos há 10 anos atrás? O que pensávamos há 10 anos atrás? Não precisa ser muito tempo. Agora, olha o que pensamos, o que já estamos pensando hoje. O que modificamos hoje. Agora, imagine em vidas anteriores, onde simplesmente você passava na rua, uma pessoa se encarava com a outra, tirava a luva, dava na cara amanhã às 10 horas, ia para o duelo. Isso era uma coisa simples e normal. Deixamos de ser bárbaros, evoluímos. Hoje sabemos que isso já não energeticamente já não é comum. Então, nós podemos entender que pensamos todas as informações armazenadas no nosso espírito que não se perdem, estão no corpo perispiritual, no corpo mental. E quando a gente desencarna, o que acontece? Esse corpo volta à Terra. Volta, nada se perde, tudo se transforma. Na prática, isso acontece. Esse corpo que é o fluido, que é absorvido do fluido cósmico universal, o que acontece? Retorna ao fluido cósmico universal. Continuamos vivendo no mundo astral com essa forma, nesse nível evolutivo que estamos, no mundo espiritual, com o último corpo normalmente que estivemos aqui na Terra. Alguns espíritos têm a propriedade de mudar o corpo perispiritual. Mas, em geral, no mundo espiritual, a pessoa toma a forma da sua última estadia aqui na Terra. Eu lembro o seguinte, a nossa palestra, a nossa exposição é aberta a perguntas. Qualquer momento pode levantar a mão e fazer perguntas sobre o assunto que eu tenho prazer em, se puder responder, ajudar. Tá bom? Tem uma pergunta? Então, vamos lá. Só fala no microfone para o pessoal ouvir. Nós estamos transmitindo ao vivo pela internet. Boa noite, amigo. Bem-vindo. Obrigado. No mundo físico, quando um pendrive está cheio de vírus, a gente formata. Por que no mundo astral não é feito a mesma coisa? Exato. Boa pergunta. Eu adoro essas analogias, sabe? É um modo especial de se aprender criando analogias. No mundo físico, a gente formata rapidamente o pendrive, né? Perde todos os dados, né? Senão, muitas vezes não dá para fazer um backup. Mas o que acontece? Tudo é tão perfeito que as energias boas que geramos aqui acumulam nesse corpo. As energias não boas também acumulam nesse corpo. Eu costumo fazer uma comparação. A energia má que a gente faz, seja palavras, atos, pensamentos, é como se fosse juntarmos uma pedra e colocarmos numa sacola que carregamos. Então, quanto mais energias não boas, mais essa sacola fica pesada. Mais densos, mais pesados nós ficamos. O que acontece? Energias que geramos aqui tem que ser drenada ou tem que ser reequilibrada aonde for gerada. Porque senão seria um jeitinho simplesmente ir para o mundo espiritual, descarregar, passar um antivírus e tudo ser resolvido. Não é dessa forma. Nós temos que entender, nós deveríamos entender que nós estamos imersos em leis perfeitas e imutáveis. Podemos chamar de leis de Deus, leis da luz maior do universo, enfim. Mas nós estamos imersos nessas leis. E se nós gerarmos essa lei, uma delas chamada causa e efeito, diz assim, toda energia que eu gerar pode ou não atingir a outra pessoa, se ela estiver vibrando na mesma frequência. Mas a que eu gerei vai ficar permanecendo no meu corpo energético. Então, se você gerou uma energia não boa, talvez atingiu a outra pessoa, mas sempre
vai começar a fazer parte do teu corpo físico, do teu corpo energético também, entendeu? Então, concluindo, se você gerou essa energia, você vai ter que, se não nessa vida, reequilibrar através de atos e ações. Por exemplo, você é uma pessoa que... você não vou direcionar. Uma pessoa que fez mal muito a jovens, por exemplo. Gerou uma energia de desarmonia, essa energia acaba fazendo parte da tua psicosfera, do teu campo energético. O que tu poderia fazer? Trabalhar no reverso. Trabalhar em lugares onde ajudam crianças. Enfim, alguma coisa que direcione essa energia. Ah, mas eu não fiz isso nessa vida. O que acontece? Essa pedra energética vai contigo para o mundo espiritual. Você vai andar no mundo dos espíritos, porque no mundo dos espíritos é muito interessante. Não tem como esconder. Aqui eu posso estar mostrando uma coisa para vocês, mas lá fora eu chuto cachorro, eu maltrato as pessoas. Lá fora, nós conseguimos fazer isso no corpo físico. No mundo espiritual não acontece. Porque esse corpo perispiritual, ele é cercado por um campo energético no mundo espiritual, onde os espíritos enxergam. Aliás, os espíritos enxergam isso nos nossos corpos. Por isso que nós atraímos aquilo que nós pensamos. Então, no mundo espiritual, na verdade, você anda com esse hálito mental visível. Então, as pessoas se enxergam. E você, com tudo aquilo que fez, está demonstrando energeticamente pela sua cor, gera aspecto e gera odor. Então, qual é o maior objetivo quando estamos no mundo espiritual? Se livrar daquilo tudo, porque a pessoa se enxerga quem ela realmente é. Aí vai para os grupos de estudo, programa. Não, na próxima vida eu vou fazer isso, provas e expiações. Vem para cá, com todas essas pedrinhas, e aí, pelo nosso livre-arbítrio, pela escolha, pelas decisões dos nossos caminhos, nós temos a oportunidade de reequilibrar, ou seja, tirar essas pedras através de trabalhos como esse. Trabalho voluntário, trabalhar no passe, enfim, sorrir para as pessoas mais, enfim, qualquer coisa, para que essas energias sejam reequilibradas aonde elas foram geradas. Por isso que eu costumo dizer, não existe bala perdida, existe bala achada. São energias que precisam se reencontrar. Existe... assim como nós nos unimos em grupos que energeticamente nós somos compatíveis. Nós não vamos para grupos de pessoas que não nos interessam. Por que não nos interessam? Porque energeticamente não bate. Então nós andamos nos grupos em que energeticamente hoje nós estamos, que são a soma de tudo aquilo que nós fomos nas vidas anteriores e nessa vida anteriormente. Isso é ruim? Se não somos uma pessoa legal, se não estamos agindo é sempre momento de modificar. De fazer, como diz Chico, um novo fim. De criar um novo fim. E como é que a gente faz isso? Trocando as atitudes. Verificando o que podemos ser melhores e trabalhar isso diariamente para que essas energias direcionem. E aí, nota na prática, a gente acaba não pertencendo a certos grupos que andávamos, acaba indo para outros tipos de funções. Enfim, energeticamente, nós somos atraídos. É assim que funciona. Aqui um videozinho para que a gente possa visualizar melhor esses corpos. Aqui nós temos o corpo material, o corpo duplo etérico, o perispiritual e o mental. Notem, todos eles estão ligados energeticamente. Podemos dizer, como diz André Luiz, eletromagneticamente. Todos eles interligados por campos de força um ao outro. Os centros de força. Em algumas doutrinas, utilizam a expressão chakras, que significa roda em sânscrito. No meio espírita, utilizamos campos de força. André Luiz utiliza essa expressão, os centros de força. Tá? Os nossos corpos estão intimamente interligados eletromagneticamente. Ou seja, magnetismo e eletricidade, como a gente vai ver daqui a pouco, por incrível que pareça. Nossos corpos têm eletricidade
E essa eletricidade gera um campo magnético, tornando-se um campo eletromagnético. Esses campos, nós vamos falar hoje de 8 deles, que são os campos, os chakras, né? E vejam, eles estão todos interligados, uns aos outros. Notem que eles têm cores, ou, portanto, frequências diferentes, porque é uma coisa interessante a gente falar sobre cores. A cor, por incrível que pareça, é uma frequência também. Quem já estudou deve saber também. E essa frequência, de acordo com a frequência, ela vibra e interfere também nos nossos corpos. Por que quando o bebê acorda, quando um bebê nasce, a primeira cor é azul? A primeira cor que ele enxerga é o azul. A cor do céu é azul, no nosso caso. Tudo isso tem um porquê e um significado energético. E essas energias eletromagnéticas se conjugam nas ramificações dos plexos, e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente. Primeiro, quando a gente fala em plexos, é bom não confundir. O pessoal usa a expressão plexo falando dos campos de força, de chakras. Na verdade, quando se fala em plexo, são terminações, são pontos no corpo físico ligado ao corpo físico. Então, não é o chakra do plexo solar, essa expressão. Quando se fala em plexo, nós estamos falando de corpo físico. Quando se fala em campo de força, nós estamos falando desses chakras que são campos energéticos. Mas aqui, ó, esses campos de energia vibram em sintonia uns com os outros ao influxo, ao comando do poder da diretriz da mente. Gente, de acordo com o nosso primeiro slide, nós somos usinas de energia. Nós utilizamos muito pouco dessas energias ainda. Aliás, nós nem utilizamos elas ainda com muito entendimento. Querem ver um exemplo prático? Experimentem fazer, lembrar de quando a gente quer fazer uma coisa mesmo. Tipo, eu quero fazer isso. Pode chover, pode perder o ônibus, o carro pode não pegar, mas nós vamos lá e fazemos. Não é verdade? Quase nada impede de nós fazermos quando nós queremos fazer. Agora vejam, quando a gente não está muito afim de fazer alguma coisa, não está com muita vontade. Ih, já passou o ônibus, não vou mais. Ih, o carro nem pegou direito. Está frio, está calor, está chovendo, vai chover. Vejam como a força, a vontade faz a diferença no direcionamento das energias. E essas ligações estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Ou seja, nós somos um sistema complexo que está todo interligado e podemos dizer que é autônomo e funciona como se fosse um circuito. Quero ver, daqui a pouco a gente vai ver nos slides como isso é interessante. Aqui a gente, não é aula de física, tá? Como eu trabalho com eletrônica, eu gosto de exemplificar bastante para que a gente tire as próprias conclusões. Tudo é frequência. Começamos com isso. Para que a gente possa interpretar um pouquinho melhor isso. Nós ouvimos e falamos fisicamente numa determinada frequência. É a frequência em que nós nos comunicamos. Essa frequência, ela funciona numa escala de medida que é em hertz, que é ciclos completos por uma senoide em 1 segundo, que não interessa nisso, mas é uma medida, tá? E essa medida, ela varia de 20 hertz a 20 mil hertz. E o que interessa são os números, para que a gente possa fazer uma analogia. Então, nós ouvimos e falamos de 20 a 20 mil hertz. Nós falamos mais grave, nas frequências mais baixas, ou mais
agudos em frequências mais altas. Mas sempre nesse espectro de frequência, ou seja, o nosso aparelho físico, o nosso ouvido, ouve frequências de 20 a 20 mil hertz. Quem aqui ouve pernilongo? Eu gosto de fazer essa... Agora, muitas pessoas do lado não ouvem muitas vezes, não é verdade? Por que vocês acham que acontece dessa forma? Que às vezes eu aqui ouço aquele barulho, né? E a pessoa do meu lado não ouve. Nosso aparelho físico consegue ouvir determinadas frequências a mais que os outros. Então, algumas pessoas sintonizam em determinadas frequências que outras não conseguem sintonizar. Os cães aqui, ó, de 15, ou seja, abaixo da nossa frequência audível, a 50 mil hertz, muito acima. Notem que na prática, muitas vezes eles ouvem coisas que não ouvimos. A explicação é física. Aqueles apitos que tu manipula ele, tu não ouve, o nosso aparelho não sintoniza nessa frequência. Portanto, não ouvimos. Mas para o cão é ensurdecedor. Frequências diferentes. Podemos expandir mais. Os morcegos, olha só a frequência altíssima que eles usam, inclusive para navegar, né? Mandando essa frequência e recebendo, eles conseguem saber a distância, os insetos, enfim, 100.000 a 120 mil hertz, altíssimas. Nossos ouvidos não chegam nem perto. Eles podem berrar, espernear, nós não conseguimos sintonizar, porque o nosso aparelho não sintoniza. Os golfinhos, 150 a 150 mil. Então vejam, tudo é frequência. Aqui, as frequências de rádio. Por que um rádio AM não pega FM? Me respondam. São frequências diferentes. E vice-versa. Vejam, um aparelho recebe de acordo com que ele foi, a frequência que ele foi designado. Então vejam, eles estão em espectros de frequências diferentes. Aí nós vamos chegando aos micro-ondas, ao infravermelho, o controle remoto. Quando você aperta o aparelhinho de controle remoto, vocês não enxergam o LED piscar. Aquela pecinha que tem na frente é um diodo transmissor de luz. Ele emite luz quando você aperta. O aparelho de televisão ou qualquer outro aparelho recebe essa informação, decodifica e aumenta o volume, troca de canal, enfim, faz todas as funções. Mas nossos olhos físicos não capturam essa frequência, não enxergam. Ora, muitos de vocês já devem estar tirando conclusões. Então, por que algumas pessoas enxergam espíritos e outras não? É uma coisa complicadérrima. O médium é um ser... Não, gente. Ele é um aparelho que sintoniza com frequências que outros não sintonizam. Esta é a diferença. Essa é a grande diferença. E por que uns enxergam e outros não? Aí nós vamos ter que estudar o retorno reencarnatório de uma pessoa durante muitas vidas, entender quais são as necessidades, quais são os objetivos, as programações dessa pessoa, para hoje ela estar aqui com esse aparelho aguçado, que sintoniza em frequências semimateriais, ou seja, que não são visíveis aos olhos físicos e não são audíveis aos ouvidos físicos. Mas eles conseguem ouvir, entender, interpretar pelo aparelho chamado perispiritual e mental, que é um dos nossos corpos, como nós acabamos de falar. Então vejam, quando nós falamos com os espíritos, quando nós enxergamos os espíritos, ouvimos, sentimos, nós estamos sentindo com outro corpo, com o nosso outro corpo, que é esse corpo que sintoniza com essas frequências. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, vejam aqui, ó, além dessas frequências, o espectro visível, ó, nós enxergamos só nesse pequeno intervalo aqui, ó, que são as frequências dos olhos físicos. Olhem quantas outras frequências, raio-x, ultravioleta, o infravermelho, que é o do controle remoto, né? Todas essas frequências que estão fora esse arco-íris aqui, não são visíveis ao olho físico. Estão à nossa volta.
Então eu costumo fazer uma analogia que esses campos de força, esses pontos que nós temos nos nossos corpos, que na verdade são milhares e talvez bilhões, porque é ponto a ponto, são como antenas. Esses chakras nós podemos entender ou criar uma analogia que são antenas. Antenas que transmitem informações e recebem informações. Da onde? De outras frequências que não enxergamos e nem ouvimos. Então muitas pessoas estudam o espiritismo, estudam com uma profundidade, mas se perguntam, como é que funciona? Como é que o corpo espiritual se conecta ao corpo físico? É uma bela de uma pergunta, não concordam? Ora, se nós temos vários corpos, como é que eles se comunicam? Como é que é feita essa ligação? Através de frequências, através desses campos de força que aqui nós estamos tentando entender, ou desses chakras que a gente está comentando. Portanto, a gente pode fazer essa analogia que nós temos então muitas antenas em nossos corpos. Essa é uma outra pesquisa que eu fiz, onde a gente pode analisar 8 das centenas e centenas de corpos, de chakras que nós temos no nosso corpo. Eu enumerei aqui 8 dos principais para que a gente possa analisar. É outra coisa que poucas pessoas pesquisam. Ora, se nós temos um corpo energético espiritual, ele tem um chakra, ele está ligado aonde no nosso corpo físico? Não é uma bela de uma curiosidade? Ora, se nós temos um corpo que se desdobra, que vai a lugares, infinitos, como ele está ligado no nosso corpo? Como ele se liga no nosso corpo físico? Então, através dessa pesquisa, a gente conseguiu achar algumas informações. O centro coronário é um chakra, um campo de força que fica na base da nossa cabeça, virado para o alto. Esse aqui. Nas doutrinas orientais, eles chamam de o chakra das 1000 pétalas, porque ele é um dos maiores que tem, que se visualiza pelos médiuns, pelos videntes, e ele tem um aspecto com a ligação com o Supremo, com o Criador, com o Universo. Ele é o ponto sublime das energias, é o contato, é o plug que nos liga ao sublime. E ele está ligado, gente, olha só, numa parte do nosso corpo físico chamado de glândula pineal ou epífise. Essa glândula, até pouco tempo atrás, até um certo tempo atrás, era considerada como uma glândula involutiva, ou seja, uma glândula que no momento da humanidade já não tinha mais a função. Aí veio o Dr. Sérgio Felipe, da USP, e fez uma bela de uma pesquisa, inclusive na USP, na Universidade de São Paulo, justamente com esta glândula pineal. E descobriu que ela é uma ligação maior do que possamos imaginar. Vamos falar um pouquinho nos próximos slides sobre ela também. Depois nós temos o centro frontal. Fica mais ou menos acima aqui, no meio da nossa testa, né? Algumas doutrinas também utilizam até um artifício aqui, por ser o ponto do campo da visão, né? Nesse campo de força, os médiuns conseguem ter normalmente a vidência, né? Quando conseguem enxergar a distância, fazer com que consigam enxergar os outros planos, os outros espíritos. Normalmente pode ser feito por esse campo de força. E no corpo físico ele está ligado à hipófise ou à glândula pituitária, uma outra glândula que faz parte do nosso cérebro. Então, imagine que são antenas ligadas com o externo, conectadas a esses pontos energéticos do nosso corpo. É um meio de comunicação. Vamos lá. Centro laríngeo. Nesta região aqui. Esse é um ponto bastante interessante, né?
ele fica ligado à glândula tireoide no corpo físico. E para os médiuns de psicofonia semidireta, ou seja, aquela psicofonia onde não passa pelo cérebro do médium a informação, ou seja, o espírito conecta o seu chakra laríngeo ao chakra laríngeo do espírito, do médium, há uma conexão semidireta, e nesse caso, muitas vezes, até a voz do espírito se consegue obter com bastante qualidade. Por quê? Porque ele está movimentando energeticamente um aparelho do nosso corpo. Não passa pelo crivo, pelo sistema todo pensante do médium. Ele acaba tomando esse caminho. E nesse chakra, então, ele está interligado no corpo físico a toda essa parte dessa região tão importante. Luciana, tem uma pergunta. Sim? Eu tive que tirar a tireoide há 2 anos atrás, né? E aí? Venci a condição. Boa pergunta. Poxa. Eu vou repetir. Pode deixar o microfone por aí no meio, que daí o pessoal... Então, você perguntou que se tirou a tireoide, né? Exatamente. Bom, nesse caso da necessidade dela não estar funcionando, nós temos o correspondente no campo perispiritual. Então, na verdade, foi um atributo externo pelo mau funcionamento. Então, essa retirada energeticamente, os nossos corpos são tão perfeitos que todos os campos de força são interligados. Então, quando alguma função não está funcionando de um modo correto, todos os outros entram em ligação, fazendo com que toda a energia necessária, toda a comunicação, toda a função seja reabastecida, ou seja, recolocada. Então, ao contrário, sim, que é muito até perigoso. Quando, por exemplo, as pessoas criam atos recorrentes, por exemplo, pessoas que bebem muito. Bebem muito em grande quantidade. O que vai acontecer? Essa energia vai se concentrar no estômago, no centro esplênico, no centro umbilical, não apareceu ainda, né? No umbilical, gerando uma energia de desarmonia primeiro no corpo físico, e essa recorrência dessa energia acaba impressionando o corpo perispiritual, alterando a sua estrutura. Com o tempo, o que acontece? Quando a pessoa desencarna, nós já temos a cópia dessa função nesse corpo. Normalmente, quando a pessoa reencarna em outra vida, ela vem com essas deficiências nessa região. Por exemplo, problemas gástricos, problemas digestivos, problemas mais sérios às vezes. Não quer dizer que seja uma regra, mas o grande desequilíbrio em determinados pontos do nosso corpo acaba alterando o corpo perispiritual e, como eu disse nos slides anteriores, moldando o nosso próximo corpo. Mas por que isso? Porque nós viemos para cá para sofrer? Claro que não. Nós desarmonizamos, nós vamos ter que reequilibrar. É uma lei. Se nós estragamos, nós vamos nós mesmos ter que arrumar. Se não arrumamos nessa vida, se não interrompemos esse ciclo nessa vida, modificando nossos atos, nossas funções, vamos ter que vir numa vida posterior para reequilibrar essa energia. Aqui nós temos o centro cardíaco, nosso coração, né? Ligado ao coração e à glândula timo, que nós vamos falar daqui a pouco também um pouquinho sobre isso. O centro esplênico, que fica do lado esquerdo, ligado ao baço, né? A nossa amiga trouxe esses dias uma informação que é o fígado também, né? E esse é o centro onde movimenta muita energia. Fluido universal, fluido energético. Vejam que nesse órgão passa grande quantidade de sangue, que é a energia vital do corpo humano físico. Então, nesse campo de força, nesse chakra, muitos irmãos se conectam às pessoas que estão em menos sintonia com as energias boas, até absorvendo energias dessas pessoas. É como se fosse conseguir plugar
nesses pontos, nos corpos dessas pessoas que não estão em sintonia com as boas energias. Depois nós temos o gástrico e umbilical, que assim ele é ligado no plexo solar, no corpo físico, e ramificado em todo o sistema digestivo. Então, ele é que controla toda esta função do nosso sistema digestivo. Em algumas doutrinas, eles separam entre gástrico e umbilical. Na verdade, didaticamente, eu coloquei os dois na mesma região, já que se tratam desse mesmo plexo no corpo físico. Ele está ligado ao pâncreas, tá? No corpo físico. O centro genésico. Muitas pessoas não gostam de falar nesse assunto. Pô, mas vamos falar de sexo? Meus irmãos, quem estaria aqui se não tivéssemos em perfeito funcionamento essa divina, né? Essa divina máquina que chamamos de centro genésico, ligado ao homem pelos testículos e as mulheres pelo ovário, que na verdade, depois de vários estudos, verificaram que depois dos 13 anos, ele se transforma num grande canalizador, inclusive da criatividade. Então, olha só, a criatividade parte muitas vezes também em auxílio aos outros campos de força, é claro, em conjunto com o cérebro e o mental, desse chakra que todo mundo acha que só tem uma função, né? Que é o sexo, enfim. Está aí a importância de tudo isso estar sempre fundamentado numa grande energia chamada amor. Amor, respeito. Com essa energia, certamente, todo esse material, todo esse corpo, toda essa função estará em equilíbrio. Depois nós temos, no final da nossa espinha dorsal, virada à terra, né, mais ou menos na região do cóccix, o centro básico, que é um outro chakra que fica virado para a terra, para a mãe terra. Vejam que fica um perfeito caminho energético que está todo interligado e ligado à Terra, como se fôssemos uma bateria no meio de um grande polo positivo e a Terra um grande polo negativo. E nós estamos interligados por essa energia, influindo, alterando, trabalhando todas essas energias. Só para pensar, abrir um pouquinho a mente, né? Se alguém quiser comentar, ótimo. Aqui eu fiz uma pesquisa sobre o timo. O timo, essa glândula aqui que fica na região do nosso coração, envolvendo a região do coração. Quem já sentiu aquela dor no peito, aquela angústia que chega a botar a mão aqui? Tem uma explicação física para isso. Isso que é interessante. Ele envolve o nosso coração, ele é um dos pontos de energia que ligam a um dos principais campos de força interligado com o amor, com o universo, com a conexão entre as pessoas, que é o coração, né? As pessoas amam, o símbolo do amor qual é? É um coração. Nada é o acaso, tudo tem uma ligação mais profunda. Então vejam bem, olha só o que a pesquisa diz. Quando estamos contentes, o timo aumenta. Encolhe pela metade quando estressamos, e mais ainda, quando adoecemos ou o desencarne. Quando estamos estressados, ele nos aperta, dando a sensação física também, podendo dar a sensação física também de estarmos com o peito apertado, esse campo de energia apertado. Essa glândula também, nessa mesma pesquisa, eu acabei descobrindo que até um tempo atrás, quando faziam as experiências em pessoas desencarnadas, ela estava sempre encolhida e pequena. Então os médicos estavam começando a concluir que também não servia para nada, porque em todos os corpos ela tinha o mesmo aspecto. Depois que fizeram as pesquisas e verificaram que em vida ela agia expandindo ou encolhendo, acabaram concluindo que... E tem mais, olha só.
é um pilar do sistema imunológico. Olha só que interessante. Nossas emoções, nossos pensamentos influenciam diretamente aonde? Num pilar do sistema imunológico. A pessoa que vive estressada, a pessoa que vive chutando balde, que vive vibrando em energias baixas, o que vai acontecer? Vai criar um monte de inimigo, né? Para começar. Mas o que mais? Vai gerar deficiência de imunidade no próprio corpo. Começando isso aonde? Nos campos energéticos. Repetindo tanto isso, vai rebaixar aonde? Ao corpo físico, gerando as tais doenças. As doenças que acabam sendo direcionadas a pontos específicos do nosso corpo, de acordo com o tipo de energia que nós estamos gerando. Então vejam, inicia na energia e repercute no nosso corpo. É muito sensível às palavras, ou seja, olha só, as palavras e aos pensamentos. Aquela história de dizer, eu só pensei e não falei, não funciona, tá, gente? Para quem acha que, eu não falei aquilo que eu pensei, tá tudo tranquilo? Não existe. Nossa mente é tão complexa e maravilhosa, nossa mente, eu estou falando do nosso corpo mental, aquele corpo que nós falamos no início, que é o corpo em que nós buscamos os nossos pensamentos. Ele é tão maravilhoso que, quando nós pensamos, nós já estamos emitindo energias para todos que estão ao nosso lado, e não há distância, tá? Não há distância. Não vou entrar em muitos detalhes, porque quando começa a entrar em muitos detalhes, tem gente que começa a me olhar de lado. Tipo, eu penso aqui, o cara no Japão está sentindo o meu... No Japão, em outras esferas, pronto, agora me chamaram de louco, não tem problema. O pensamento, gente, ele não tem limites. É uma frequência que alcança, simplesmente alcança quando nós direcionamos ela. Bem-vindo. Pode sentar. Nós direcionamos, ela vai. Então vejam bem, quando estamos pensando, nós estamos emitindo frequências para as pessoas. E quem vai receber essas frequências? Quem está vibrando na mesma. Olha que interessante, é outra coisa que nós podemos concluir. Ou seja, aquela história da vovó que diz, o que vem de baixo não me atinge, funciona? Funciona. Porque se somos pessoas que estão vibrando em frequências boas, não vamos altas, boas, estamos tentando ser melhores todos os dias, o que vai acontecer com as pessoas que vibram em frequências baixas? Aquelas que querem fazer mal, que dão palavras ruins para você, não sintoniza. O rádio AM ouve FM? Eu pergunto a vocês. Mesma coisa acontece conosco. Se nós mantermos as nossas frequências num patamar mínimo, nós não vamos sintonizar com essas frequências das pessoas que estão em desequilíbrio. Vamos sim orar por elas, tentando elevar a frequência delas, estender as mãos, puxar a eles através da oração, do exemplo, do trabalho, isso sim. Mas não vai sintonizar. Porque os pensamentos alcançam as frequências em que nós estamos emitindo. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. É isso. É simples assim. Para perto da gente, a gente atrai aquilo que nós pensamos. O amor e o ódio o afetam bastante. São duas energias bastante antagônicas, mas também fortíssimas. Dizem que uma próxima à outra. Eu não pesquisei nada disso. Na real, eu nem gostaria que fosse uma tão próxima à outra, porque são muito diferentes na prática. Uma pessoa que tem ódio para uma pessoa que ama. Eu prefiro dizer que são bem distantes. Porque quem ama não está vendo rosto, não está vendo aspecto, condição financeira, ele simplesmente emite uma energia. Agora, quem tem ódio, todos que estão pela frente, pode se tornar o alvo. Enfim, vamos adiante. Aqui nós temos mais um ponto para lembrarmos sobre o canal de energia, o NADS. Ele é conhecido como NADS, tá? Isso, o pessoal que trabalha com passe ou com direcionamento de energia, traz muitas explicações. Porque as pessoas pensam que para transmitir energia para uma outra pessoa, precisa colocar próximo aonde está com o problema, ou próximo ao chakra que está com o problema. Na verdade, com as pesquisas e os entendimentos atuais, concluímos que não há mais necessidade. Se você impor as mãos na direção
do coronário das pessoas, ele vai absorver essas energias que são de frequência altíssima de amor e vão distribuir para o lugar onde ela, em frequência, necessita. Então, a frequência do estômago com a cor vai para o estômago por esse canal e vai exercer, se a pessoa tiver merecimento, naquele local. Então não precisamos se preocupar se a pessoa está com dor de garganta, precisa apontar para a dor de garganta, para a garganta dele. Porque energeticamente a frequência atrai a frequência necessária para se arrumar. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a parte física da glândula pineal. Nessa palestra eu tirei vários slides. Ela fica nessa região aqui, tá? Esse aqui é um cérebro cortado. Todos nós temos essa glândula, né? E na parte interna... Bom, primeiro vamos ver essa parte. A epífise é a glândula da alma. Isso aqui foi tirado de uma das literaturas de André Luiz. A ligação com o sagrado, a ponte entre os planos. A epífise hoje já é reconhecida pela ciência, mas falta muita pesquisa ainda para que sua importância possa ser percebida. Olha só que interessante, ó. Na meditação pela atenção plena, a epífise se ilumina. Num dos livros de André Luiz, inclusive, falam que na hora que o médium estava gerando energias de amor, André Luiz visualizou no centro da cabeça dele aquela cor de energia que partia, uma cor de energia maravilhosa, clara, azulada, que partia dessa glândula, naquele momento em que ele estava vibrando, né, mentalizando naquela frequência. Então a meditação também é um dos grandes métodos. Essa é uma técnica para avançarmos mediunicamente, é o que está dito lá. Aqui foi através de uma foto tirada lá pelo Dr. Sérgio Felipe. Quem se interessar por isso, eu sempre dou a dica. Vai no Google e digita Dr. Sérgio Felipe, USP Pineal. Deem uma olhada nessa pesquisa que ele fez, que é incrível. Tá aí? Ah, que legal. Que bom. Então, aqui ele pegou essa glândula pineal, cortou, claro, em fatias, e ele verificou o quê? Que dentro dessa glândula nós temos um componente chamado cristais de apatita. Ou seja, dentro do nosso cérebro nós temos um material chamado de cristais de apatita. E nas pesquisas dele, ele também concluiu que quanto maior for a mediunidade ostensiva, ou seja, o médium com maior mediunidade ostensiva, maiores e maior quantidade de cristais de apatita se verificava dentro desta glândula. Uma consequência. Então ele não fez, isso foi uma pesquisa muito bem embasada, não é uma brincadeira, foi feito numa universidade. Então, e aí ele notou que, mas por que tu trouxe isso, Luciano? Na eletrônica, os comunicadores, os radiocomunicadores, nós temos um componente muito interessante. Adivinha qual é? Cristal. Nós a utilizamos na eletrônica, quase todo transceptor, todo rádio que se comunica tem um componente lá dentro chamado cristal. A função dele? Estabilizar a frequência. Fazer com que uma frequência fique estabilizada na eletrônica. Então vejam bem, nós vamos descobrindo com o tempo, através das pesquisas, como tudo está interligado. Tudo é energia, tudo é frequência. Aprofundando um pouquinho mais ainda por causa do horário. Esse aqui é um gráfico bem interessante para que a gente possa entender como é que funciona a comunicação entre os corpos. Nós enxergamos com os olhos físicos, né? São gerados impulsos elétricos e químicos. Esses impulsos são levados ao cérebro, que processam e vão até essa glândula chamada pineal. Nessa glândula, como se fosse uma antena, ela vai passar essas informações pelos outros corpos, através dos campos de força que a gente viu, chegando ao HD, ao pendrive principal, que é o nosso corpo mental, mandando essa informação e guardando lá. Por exemplo, encostamos a mão no fogão, queimou. Nós temos um impulso elétrico, passa pelo sistema nervoso, vem ao cérebro, o cérebro
manda essa informação, o pineal se comunica com os outros corpos e grava num departamento lá do nosso HD. Isso dói, isso não é bom. O que vai acontecer? Quando você visualizar aquilo, tu vai rapidamente buscar nesse banco de informações, bilhões e bilhões de informações, e vai achar ela ali. Não bota a mão que queima. Tu não vai colocar. Ou seja, mais uma experiência da vida aprendida. E isso, tudo que nós fazemos hoje, é através das várias e várias experiências em várias vidas que nós vamos acumulando. Por isso vamos se tornando pessoas melhores. Porque cada vez mais estamos cheios de informações e as conclusões. Então, tanto para pensar como para absorver informações, esses são os caminhos da comunicação entre os corpos. Mas notem, aqui é que tudo fica gravado, no nosso campo mental, no nosso corpo mental. Aqui mostra a interligação desses campos de força, no perispírito, no duplo etérico e no corpo físico. Veja bem, ele é ligado energeticamente a cada glândula, a cada órgão que a gente viu nas explanações anteriores. Então esse é o meio de comunicação, esta é a ligação energética entre os corpos. Eu gosto muito dele, vocês gostam dele também? É um grande espírito. Olha só, tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, esta é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isto não é filosofia, é física. O que ele quis dizer com isso? Que aquilo que tu sintoniza, não é? Aquilo que tu pensa, é aquilo que tu vai atrair. O que é o Luciano hoje? Ele é a soma de tudo que ele pensou ontem e nas suas vidas anteriores. O que vai ser o Luciano amanhã? O que eu pensar hoje. Ou seja, o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Se eu plantar flores, eu vou colher flores amanhã. Se eu plantar espinhos, eu vou colher espinhos amanhã. É simples assim. É simples assim. Então nós vemos que dentro de nós estamos cheios de eletricidade. Um físico fez uma experiência, Oersted, e ele chegou à conclusão que onde há eletricidade, há magnetismo, e onde há magnetismo, há eletricidade. Então vejam bem, dentro no nosso cérebro, através dos próprios neurônios, nós temos descargas elétricas e químicas a todo momento. Os nossos pensamentos no corpo físico são por descargas elétricas e físicas. Outro órgão que trabalha com eletricidade, o nosso coração. Ele é um músculo que, quando recebe um choque, contrai e faz com que o sangue movimente em nosso corpo. O que faz ele movimentar? Eletricidade. Vejam só, todos os nossos campos de neurônios também transmitem movimento em eletricidade. Ou seja, de acordo com o que fala esse cientista, onde há eletricidade há magnetismo, e onde há magnetismo há eletricidade. Portanto, nós estamos a todo tempo criando um campo eletromagnético à nossa volta. E nós nos identificamos por esse campo. Nós atraímos pessoas por esse campo, nós repelimos pessoas por esse campo. Mas mesmo assim, se tu é daquele que precisa ver para acreditar, né? Que nem São Tomé, eu preciso ver, senão eu não acredito. Vou trazer uma experiência rapidinha para que vocês possam. Pessoal, eu escondo isso aqui, porque se eu vou colocar isso no início da palestra, eu acredito que todos vocês vão embora. Isso aqui não é uma bola de cristal, tá? Vamos deixar bem claro. Isso aqui se chama lâmpada Tesla. É um equipamento científico, físico, e eu utilizo ele para nós observarmos de forma analógica como que funciona os nossos pensamentos e os nossos direcionamentos. Para aqueles que ainda são São Tomé. Bom, como funciona esse aparelho?
ele tem um gerador de alta tensão, ou seja, ele cria um campo eletromagnético à sua volta, lembra o que a gente falou agora há pouco? E ele é muito. E aqui nós temos um gás pesado e um campo de vidro, onde, como tudo na natureza, os elétrons estão sempre procurando o quê? O equilíbrio. Então, eles está sempre buscando essa movimentação que é o equilíbrio. Vocês conseguem enxergar aqui, por isso que eu botei essa câmera. Então, assim, ó, imaginem, vamos agora fazer uma analogia bacana. Como funciona o nosso pensamento quando direcionamos uma prece para alguém? Vamos imaginar que esse dedo aqui é o meu pensamento direcionando uma prece a uma pessoa. No momento que eu começo a pensar na pessoa, notem, eu direciono uma conexão a essa pessoa. Essa conexão é visível? Não é visível. É frequências eletromagnéticas. Quando eu estou direcionando, eu criei esse elo de ligação com essa pessoa. Mas aí eu sou um cara que já entendi bem como orar pelas pessoas. Vou botar 2 dedos. Notem que aqui ainda eu estou desperdiçando energia para outros lugares. Olha só. Estão vendo ali, né? Como fica outras ligações para os outros lados. Quando realmente eu aprendo e direciono aquela energia. Lembra do exemplo? Eu quero fazer ou eu estou fazendo? 2 dedos. Olha aqui. Acabei me ligando energeticamente com a pessoa. E realmente a pessoa, independente da distância, vai receber essa energia. Mas também funciona do outro modo. Imaginem que a minha mão esquerda, que não quer dizer que seja a mão ruim, mas os pensamentos não bons, também estão se conectando a uma pessoa. Aí tu pensou naquela pessoa. Não gosto dela. Começa a falar dela. Aí tu vai sair por aí, adivinha que pessoa que tu vai encontrar. Por que ele vai encontrar? Porque olha aqui, ó. Por que tu vai encontrar aquela pessoa naquele lugar? Porque tu está pensando nela. Você criou um campo eletromagnético que está atraindo energeticamente essa pessoa. O que acontece quando eu me encontro com ela e aí penso muito mal dela, ou comento 2 dedos, a mão inteira, olha o que acontece. Eu me liguei com essa pessoa. Eu me conectei energeticamente com essa pessoa. Como é que eu vou resolver isso, gente? E o pior, acontece o que muitas pessoas pensam. Ah, eu vivo cheio de obsessores. Estou cheio de obsessores. Eu não consigo ser feliz. Gente, na maioria dos casos, nós criamos essa obsessão. Aí o que acontece? Lembra que eu falei do mundo dos espíritos? Lá eles enxergam esses campos de energia, as cores, as frequências. Então eles vão ver lá esse cara ligado diretamente com o outro e vão dizer, ó, vamos lá, esse é fácil, a porta está aberta. Aí você arruma lá as suas grandes filas de obsessores. Como é que a gente resolve isso? Através da prece, do trabalho, da mudança de atitude, já está em um dedo, e daqui a pouco as energias se reequilibram. Para aquelas pessoas que não acreditam naquilo que não vem, é uma coisa interessante. Ah, eu não vejo espírito, então, ó, baboseira. Gente, nem tudo que a gente não enxerga não quer dizer que não exista. Querem ver um exemplo prático? De acordo com aquela lei física, eu peguei uma lâmpada queimada e aproximei desse campo eletromagnético. Ó. Não estou encostando, não tem pilha, não tem nada aqui. A lâmpada acende. Como é que nós podemos concluir com isso? Que entre esse ponto e esse ponto, existe energia. Existe ligação eletromagnética. E assim são as nossas mentes. Por que uns não enxergam? Porque os aparelhos não sintonizam com esta mesma frequência. Querem fazer um teste prático em casa também? Todo mundo tem um controle remoto. Aquela pessoa que também não acredita. Ó, vai desligar. Tem um outro controle ali para me dar rapidinho? Porque esse aqui vai desligar o nosso projetor. Eu estou apertando aqui no botão 0. Vocês estão vendo alguma lâmpada acender? Estou apertando, tá? Agora, olhem quando eu utilizo um outro aparelho para apertar. Comecei a apertar. Ó, vou apertar. Está vendo o controle piscar?
Isso é aquela frequência que eu falei agora há pouco. Infravermelho, abaixo da frequência que os olhos físicos enxergam. Existe essa comunicação, mas nós não estamos enxergando. Mas não quer dizer que não exista. Não abaixa, não aumenta, não troca o canal da televisão de vocês. Portanto, ela existe. Então, meus amigos, podemos fazer essas analogias com o mundo espiritual. Não é? E para chegamos na reta final. Isso não pode. Aqui. Vamos lá. É bastante, hein? Quanta informação, hein? Vamos lá. Processar isso aí. Aqui. Aqui. Então nós vamos para mais uma experiência, uma outra situação que vale a pena nós prestarmos atenção para finalizar. Masaru Emoto, um pesquisador japonês, fez uma pesquisa bem interessante com gotas de água congelada. Ele pegou e colocou vários voluntários, e repetiu isso também várias vezes, ouvindo música da Sinfonia de Mozart. Aí ele foi lá e tirou uma fotografia. Esta é a forma que a água tomou. Olha só, uma forma geométrica bonita, perfeita, cores interessantes. Aí depois ele foi lá e colocou aquela música e pediu para as pessoas vibrarem com aquela letra da música Imagine, de John Lennon, que também é uma letra muito bonita, não é verdade? Olha a forma que tocou. Pediu para as pessoas vibrarem na frequência do sentimento do amor. Olha a forma dourada, que é uma das maiores frequências. Aí ele foi lá e pediu para o pessoal pensar em paz. Olha só, olha a fórmula prateada, bonita que gerou. O agradecimento, obrigado. Fotografou e ficou com essa forma. Aqui ele pegou a água de uma represa antes de uma oração. Olha a forma que estava. Pediu para esse pessoal fazer uma oração direcionada a essa água. A mesma água tomou essa forma. E aqui ele pegou o pessoal e pediu para gerar energias de baixíssimo. Eu vou matar você, por exemplo. Baixíssima frequência. Olha a forma, aliás, disforme que tomou a gota d'água. Aí nós podemos concluir. Se o nosso corpo é 70% de água, não é isso que a gente aprende? Imagina então o que os pensamentos podem fazer com ele. O que nós estamos pensando, nossos pensamentos, se alteram as gotas d'água e nós somos praticamente água. Os nossos pensamentos, como podem alterar esse corpo. Então, meus irmãos, plante belas e fortes mudas no jardim de sua vida, para que depois de um tempo, regando aos pouquinhos, todos os dias, possa abrir sua janela numa bela manhã de sol e contemplar tudo o que semeou. Onde é que estão vocês aqui nessa casa, nesse lugar? Onde é que vocês visualizam vocês? Estão ali dentro. Porque o espírita, porque a pessoa que realmente quer fazer bem para as outras pessoas, não precisa aparecer. Não precisa ser grande. Não precisa estar lá no alto em evidência. Basta entender essas ferramentas que nós falamos hoje, basta colocar em prática essas ferramentas, que o resto acontece. Porque a gente concluiu que estamos imersos em ferramentas perfeitas e imutáveis. Ferramentas que, enviando essas energias boas, certamente vamos receber essas energias boas.
enviando energias não boas, certamente vamos receber essas energias. Então pensem, que possamos sair daqui hoje pensando no que queremos ser amanhã. O que queremos colher amanhã daquilo que estamos plantando. Não esperem muito tempo. Não esperem muito tempo. Que Jesus, modelo e mestre, esteja com todos nós. Que as energias que aqui movimentamos hoje possam ir para nossas casas e virar luz, espalhando em todos. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e estamos à disposição de braços abertos. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Então vamos fechar nossos olhos novamente, fazer nossa prece de encerramento. Vamos agradecer por todo esse ensinamento, todo esse conhecimento. Amanhã nós sigamos ordenando um pouco melhor nossos pensamentos, Crianças por último sempre. Agora de 10 em 10, vocês serão convidados para tomar o passe, tá bem? Boa noite.